Em segundo lugar, muito bem-vindos. Sem os irmãos não podíamos realizar coisa alguma do que estamos realizando. Seja dada toda a honra e toda a glória ao nome eterno do Senhor nosso Deus. Hoje vamos estar falando acerca de Jesus, o grande sumo sacerdote. O alvo, a razão que nos leva a falar disso é para despertar em nós que estamos falando e quem está ouvindo de que o trono da graça de Deus está aberto ao vosso dispor. Estaremos falando da palavra de Deus nesse sentido. Os irmãos podem abrir vossas Bíblias em Hebreus capítulo 4, verso 14. Vamos aí ler 3 versos, 14, 15 e 16. Sacerdote, no tempo do Velho Testamento, era o mediador entre Deus e o povo de Israel. Sumo sacerdote, esse termo, sumo sacerdote, é o posto mais elevado do sacerdócio, é o que o Senhor Jesus é hoje em dia. Hoje em dia e agora, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o povo que é de Deus diz glória a Deus. Eu vou dizer mais uma vez. Sacerdote e sumo sacerdote não é a mesma coisa. Há o sacerdote e há o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o posto mais elevado do sacerdócio. Estou falando a quem me está escutando de um assunto muito importante que mexe desde o trono do Deus Todo-Poderoso até ao Filho e até ao Espírito Santo. Diga glória a Deus. Bíblias abertas em Hebreus 4, verso 14, diz assim. Portanto, isto é, nós estamos começando em um capítulo da Bíblia, que já é o capítulo 14. Essa parte que nós vamos entrar faz parte do princípio de uma história. Por isso a primeira palavra que está aí diz, portanto, isso, ou seja, assim, a respeito de tudo isso que vocês já leram, antes do capítulo 14, é o que o escritor quer dizer. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Depois eu explico. Adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, pelo contrário, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Verso 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no que ajude no momento da necessidade. Nós acabamos de ler agora, que eu vou ler mais uma vez, se os irmãos não querem olhar para a Bíblia, olhe para onde preferir, eu vou ler mais uma vez. E vou explicar alguma coisa acerca desses versos e depois nós vamos à mensagem. Nós estamos falando, eu estou procurando incentivar quem me está ouvindo a buscar ao Senhor, a chegar-se a Deus,
a crer e renovar a sua crença de que Deus está à nossa espera para nós nos chegarmos a Ele. O Senhor não vai responder a uma oração que nunca foi feita. Se tem alguma necessidade, ore ao Senhor. O Senhor fica com algum motivo para te abençoar, para te ajudar, se tu fizeres uma oração ao Senhor. Se tu não oras ao Senhor, se tu não te chegas ao Senhor, nada vai acontecer. Porque Deus já fez tudo o que era necessário, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, apresentar-se e dispor-se à vossa vontade, à vontade do povo todo deste mundo. É necessário que o povo todo deste mundo se chegue para Deus a fim de receber os benefícios de Deus. Ninguém vai estar à praia a fazer o que quer e o que gosta, servindo ao diabo, em vez de servir ao Deus Todo-Poderoso. Deus não vai abençoar essa pessoa simplesmente porque ele tem o cano, a eletricidade desligada. Para que a água funcione numa casa, é necessário que esteja ligado a uma nascente. Atravessa ruas, mais não sei o quê, até chegar à nascente. Assim é a vida do crente, a vida do ser humano. O ser humano deve-se chegar e ligar-se a Deus através de Jesus Cristo. Deus está neste mundo, na pessoa do Espírito Santo, exatamente para realizar isso, para que tudo aquele que pensa, eu penso que vai dar a minha vida a Jesus, eu penso que eu vou me entregar ao Senhor Jesus. Deus já está no Espírito Santo, Deus, o Pai, já está no Espírito Santo para te ajudar a dar os passos necessários para chegares a Jesus pela fé. Eu disse que ia ler mais uma vez esses 3 versos. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, eu bem procurei arranjar um bom assunto para vos explicar o que é este adentrou. Por que é que não diz que entrou? Por que é que a palavra não diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que entrou nos céus? Por que é que diz que adentrou? Adentrou quer dizer que passou para dentro dos céus. Não só entrou, mas passou para dentro dos céus. Os irmãos dizem, mas para que fazer um big deal? Deixa-me falar em inglês agora. Para que fazer um big deal, um caso tão importante com essa palavra? Porque se nós não entendermos o que é que uma palavra quer dizer, a gente não sabe nada. Se alguém lê um artigo qualquer com palavras e não sabe o que é que aquelas palavras querem dizer, ele não sabe nada. Ele fez um favor a si mesmo, muito evidente, para não estar aqui sossegado, mas não sabe nada. Então, diz Jesus, adentrou nos céus. Ele passou, ele estava em algum lugar e passou para dentro dos pés. Passou vem de passo, ele deu passos para dentro dos céus, para ficar ao lado do Senhor Deus Todo-Poderoso, para ficar lá intercedendo por mim e por todo aquele que o aceita, que aceita a Jesus como seu Salvador. Então agora eu vou ler essa passagem, os irmãos vão só ouvir e como nunca os irmãos vão prestar atenção a isso para vosso próprio benefício. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sem alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação. Esse alguém é Jesus, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos mais uma vez. Vê a ânsia do autor dessa epístola. Assim, aproximemo-nos do trono da graça
com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Muito bem, primeiro, Jesus como nosso grande e sumo sacerdote. Vou agora desenvolver alguma coisa. O conceito, o caso de Jesus como nosso sumo sacerdote é central neste livro de Hebreus. Não aparece só uma vez, é um assunto central nesse livro de Hebreus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e o povo de Israel, oferecendo sacrifícios de animais pelo pecado e entrando no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, um lugar sagrado, mais sagrado, que ficava no tabernáculo e depois no templo. Esse sacerdote entra uma vez por ano no lugar dos santos, no dia da expiação, para fazer expiação, remir. Essa palavra expiação é remir pelos seus próprios pecados, pelos pecados do sacerdote e pelos pecados do povo de Israel. Isso está escrito em Levítico, capítulo 16. Claro que o escritor dessa epístola é judeu. Quem é o escritor dessa epístola? Nós sabemos quem é. O apóstolo Paulo, isso não foi ele, não sabemos quem foi. Há 31 aí, uns dizem que foi um, outros dizem que foi outro, nem interessa. O autor dessa epístola, claro que era judeu, e está escrevendo para judeus. Compreende? O autor dessa epístola era judeu e está escrevendo para judeus. Quem o está lendo, quem foi enviado, compreende perfeitamente o que é o sacerdócio e o que é tudo isso. Era costume deles, eles não conheciam outra coisa, conheciam bem essa linguagem. O que hoje em dia, eu imagino que nem todos estão dentro do assunto, por isso eu passo a explicar exatamente o que é que estamos fazendo. O ponto desta passagem bíblica é explicar a diferença entre o serviço do sumo sacerdote no Velho Testamento e o que Jesus é hoje e agora para nós. Percebe? Eu estou aqui, não é falando para o boneco, e também não estou falando para as paredes, eu estou falando com pessoas. O alvo de ter preparado palavras para falar sobre o assunto é exatamente por causa do que acabei de dizer. O nosso ponto desta passagem bíblica é explicar a diferença entre o serviço do sumo sacerdote do Velho Testamento e o sumo sacerdote do Senhor Jesus, não só hoje, mas agora, por mim e por ti. Esse trabalho, esse serviço no Velho Testamento era tanto sagrado como era também essencial, indispensável, mas também era limitado. Estou-me referindo ao sacerdócio do Velho Testamento. Era limitado e temporário, precisando ser repetido todos os anos no mesmo dia, todos os anos no mesmo dia. Em contraste, Jesus é descrito como nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Esta declaração fala de pontos muito importantes para nós. Isso que foi dito que Jesus é o nosso sumo sacerdote lá no céu é muito importante para nós. Fala de superioridade e de permanência. Não, Jesus não é só superioridade, não é só melhor, é também permanente. Jesus não é só superior,
é também permanente. Vamos dizer juntos, glória a Deus. Glória a Deus. A diferença que há entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio do Senhor Jesus. O de Jesus é superior e permanente, para sempre. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Porque Arão foi o primeiro chefe dos sacerdotes naquele tempo. Porque Jesus adentrou os céus. A razão por que Jesus é o sumo sacerdote superior e permanente é porque adentrou os céus. Foi para os céus e está nos céus, implicando, criando um ministério permanente e contínuo. Glória a Deus! À meia-noite no teu relógio, Jesus está lá como teu sacerdote. À 1h da manhã no teu relógio, Jesus está lá. À meio-dia, aqui com o sol de fora, Jesus está lá. Estás em agonia, Jesus está lá. Estás em necessidade, Jesus está contigo. Glória a Deus, amados irmãos. Eu estou vendo a ânsia deste homem escrevendo isso. Vocês que sabem que isso é assim, é o que ele está fazendo. Vocês que sabem, vocês que se lembram que isso funciona assim. E essa é a minha ansiedade também. Colocar em mim e nos irmãos esse desejo de nós sabermos que Jesus está como que à nossa espera, à espera de um assunto para trabalhar, para usar o seu sacerdócio que está exercendo nos céus. Não fique parado à espera não sei de quê. Se nós não nos mexermos, vocês que se agarram a isso, foi o que nós lemos naqueles 3 versículos. Então, é o que eu estou procurando fazer e estou procurando o meu melhor, se os irmãos querem que ele diga. Eu tinha dito, vou repetir, não só superioridade e permanência, mas também filiação. Essa palavra está ligada com pai e filho. Filiação. Por que não falar das coisas de Deus com palavras competentes? Por que não usar palavras competentes para falar acerca de um Deus que é mais do que competente? Está envolvido aqui nesse assunto que estamos falando, a filiação divina. Deixa-me adiantar, quer dizer que Jesus é filho de Deus. Não só o que eu já disse, além de tudo isso, Jesus é filho de Deus. Ninguém, e mais ninguém, nem no céu, nem na terra, tem o lugar de Jesus. Os irmãos podem dizer, mas nós somos filhos de Deus. Isso é verdade, porque o Filho de Deus nos fez filhos de Deus. Aleluia! Na cruz do Calvário, e não só na cruz. Jesus não sofreu só na cruz. Jesus sofreu o escárnio dos homens, zombaram de Jesus antes de ir à cruz, depois da cruz, na cruz, tudo isso. Glória seja ao seu santo. Foi em vão? Não foi em vão. Milhares e milhões de pessoas o Senhor já salvou e não sei quantos milhões ainda tem para salvar neste mundo. Uma coisa é certa, se tem igrejas vazias por aí, há outros que estão fazendo igrejas maiores do que aquelas que tenham. Seja louvado o nome do Senhor nosso Deus por isso. Então, já falei muito e os irmãos já não sabem onde é que eu estava. Eu vou começar outra vez. Não só há uma certa superioridade e permanência, mas também a filiação divina. São os pontos importantes que vos falei há momentos. Eu falei nisso há momentos em cima. Então, Jesus não é apenas um sumo sacerdote qualquer. E eu ouço, amém. Assim seja. Jesus não é um sumo sacerdote. Estou contando que os irmãos estão indo. Jesus não é um sacerdote qualquer. Jesus é o Filho de Deus. Os irmãos já ouviram alguém dizer, espera. Aquela fulano, ele é filho do fulano. Os irmãos já ouviram isso alguma vez? Lá de vez em quando a gente ouve,
Ele é filho de fulano, quer dizer que ele é filho de um gajo grande, não ofendas o filho dele. E esse espírito está aqui nessa expressão. Jesus não é apenas um simples sacerdote qualquer, havia tantos naquele tempo. Jesus é o Filho de Deus. Isso destaca a sua natureza única para ser nosso mediador. E não só isto, mas ainda a sua empatia. Empatia quer dizer, os irmãos sabem o que quer dizer simpatia? Não sabem? Muito bem. Empatia está na mesma classe de palavra. Então, ou seja, Jesus tem, o tal Filho de Deus tem uma capacidade de se identificar. Jesus tem uma capacidade que mais ninguém tem, os sacerdotes não tinham, os sacerdotes do Antigo Testamento, de se identificar com outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? Os salvos, a igreja. Como é que é isso? Os irmãos leram no verso 15, nós lemos o 14, o 15 e o 16. No verso 15 nós lemos: declara que Jesus pode compadecer-se de nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote, ele faz parte, ele compadece-se, ele tem dó da gente e das nossas fraquezas. O sumo sacerdote não tinha. O sumo sacerdote não tinha dom, pegava no sacrifício que ia lá, cordeiro, ou fosse o que fosse, mas o sumo sacerdote tem uma vantagem. Ele compadece-se das nossas, quer dizer, das minhas e dos irmãos. Ele fica com dó da gente por causa das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele mesmo, Jesus, foi tentado em todas as coisas como nós somos. Os irmãos imaginaram? Quantos irmãos já leram isso? Quantos irmãos estão cansados de lerem isso? É necessário haver um púlpito e alguém que grite no púlpito para nos lembrar essas coisas maravilhosas que estão na Bíblia. Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu não estou dizendo, foi o autor da epístola, o servo que Deus usou para escrever isso. Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos, mas com uma enorme diferença. É que Jesus nunca... Glória a Deus. Aqui está a diferença toda dos 10 sacerdotes. O outro pecava no Antigo Testamento, oferecia ao Senhor sacrifício por si e pelo povo. Jesus não oferece por si. Glória a Deus. Jesus é justo, Jesus é santo, Jesus é tudo o que há de bom e que nós possamos proferir daqui para baixo. Mas então Jesus compadece-se e está, quer dizer, é a única especialidade que mais ninguém tem. Jesus tem. A especialidade de se compadecer porque ele é humano. Jesus é humano. Agora é um humano que foi exaltado ao posto que tinha. Olha, sabes uma coisa? Antes não havia um corpo no céu, agora há. Porque todos nós sabemos que o Senhor Jesus foi assunto ao céu. Na sua ascensão, os discípulos viram o corpo de Jesus que comeu com alguns deles o mesmo corpo no Monte das Oliveiras, de onde Jesus saiu para ir para o céu, com os seus 11 apóstolos. Não foi com 500 mil, foi com os seus 11 apóstolos que o Senhor fez. Eles viram Jesus ir para o céu. E foi assim que o Senhor chegou ao céu, porque o Senhor não viajou. São milhões e milhões, não há contas de milhões de quilómetros ou de milhas, mas Jesus tem o poder de estar aqui, está no céu, está aqui. Jesus chegou lá acima com o mesmo corpo que tinha, ao corpo que tem glorificado, e todo aquele que for fiel ao Senhor até o fim vai ter um corpo semelhante ao que Jesus tem.
Glória a Deus. Irmãos e irmãos, os crentes, os filhos de Deus, são as pessoas mais felizes deste mundo. Deem-me lá os comentários que quiserem e que gostarem. Eu não quero saber nada disso. Alguém pode dizer, também não quero saber de ti, mas eu quero saber de mim. E eu quero louvar ao Senhor, porque não há outro como Ele. E quem for fiel vai estar no céu com um corpo como o corpo de Jesus. Se eu estivesse vindo e gostava de fazer muitas perguntas à pessoa que estivesse falando, mas agora nós não temos tempo para responder a perguntas. Vamos continuar. Isto tudo que eu disse, ou essa declaração, é profundamente confortante para nós, filhos de Deus, por várias razões. Primeira, Jesus entende nossas lutas, nossas tentações. Jesus compreende as nossas fraquezas, porque Jesus as experimentou. Tudo isso passou-se com Jesus. Ele esteve nesse mundo. Ele foi tentado. Foi tentado ou não foi tentado? Não é, irmãos, não é por causa de ser tentado. O irmão é tentado com o irmão. Não, Jesus foi tentado pelo diabo. E não foi por outro anjo do inferno, ou fosse lá o que fosse, foi mesmo pelo chefe deles. Jesus foi tentado por ele. Não é por causa de ser tentado. Jesus nunca pecou. E no fim da história, o Senhor Jesus disse para onde é que ele havia ir e ele foi-se arrumado. Então, Jesus entende todas as nossas lutas, tentações e fraquezas, porque ele experimentou tudo isso de primeira mão. E, além disso, Jesus sabe o que é ser humano. Não tem mais ninguém no céu que saiba o que é ser humano. Só Jesus. Os anjos não sabem isso o que é. Para além de tudo isto, e há mais uma coisa, é a ausência do pecado. É que os sacerdócios do Antigo Testamento, eles pecavam e quando eles diziam, enfim, fazer o seu dever que faziam no santuário, no Santo dos Santos, eles ofereciam por si e pelo povo. Jesus não é assim. Jesus não oferece por si. Jesus não peca, Jesus não é novo. Para além de tudo isso, a ausência do pecado do Senhor Jesus é crucial. Porque declara que Jesus é o sumo sacerdote. Quem é que diz a palavra? Os irmãos vão dizer. Quem é que diz a palavra? O sumo sacerdote perfeito. Vamos dizer, perfeito. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Por isso, chegai-vos a Ele, amados irmãos. Aviva a tua fé e agarra-te ao Senhor. Chega-te a Ele, irmão. De noite, seja escondido, seja à vista de alguém, agarra, avança para a frente, crê no Senhor Jesus. Pastor, tu não sabes o que eu estou sofrendo, eu estou até pecando contra o Senhor, porque eu faço isso. Jesus morreu pelos pecadores, se estás pecando, é só um deles. Jesus morreu pelos pecadores. E a melhor profissão do Senhor Jesus é perdoar os pecadores. Quando o Senhor perdoa alguém, é exatamente a profissão. Foi para isso que Jesus morreu. Foi para perdoar. Não te sintas mal porque és pecador. Sabe uma coisa? Pecador é uma coisa. Todos são pecadores. Agora, viver em pecado é outra. Pecar é próprio ser humano. Agora, viver no pecado, tenha cuidado com isso. Eu não sei quem é que está em pecado, eu não preciso saber quem é que está em pecado, mas se alguém está pecando todos os dias a mesma história, tem misericórdia de ti mesmo. Lembra-te que o Senhor perdoa pecado, mas quem está no pecado não está com Jesus. Você não vai entrar mais agora nesse fundamento. Mas se alguém vive em pecado, se alguém pecou, ainda é de Jesus, Jesus perdoa. Mas, eu vou me usar a mim. Mas se vive no pecado, eu não sei de Jesus. O crente, o salvo, não está vivendo em pecado, então conversa é essa. Deus habita em nós. E se Deus habita em nós, a gente não pode estar vivendo no pecado. É compreensível que nós pecamos,
mas não vivendo no pecado. Muita gente está vivendo em pecado e nós não estamos nos fazendo mais santos e melhores do que os outros. Estamos explicando o que é que a Bíblia fala acerca disso. Assim, amados irmãos em Cristo, aproximemo-nos do trono da graça. Ouça, o termo trono da graça é significativo. Nós lemos no último verso, creio, que nós lemos na Bíblia. Esse nome, trono da graça, é significativo. Sabes porquê? É porque tronos são tipicamente associados com poder, julgamento e autoridade. É ou não é? Quando a gente vai falar em trono, alguém está no trono, refere-se a pessoa que tem poder ou para julgar e para mandar, quer dizer, demanda autoridade. No entanto, o trono de Deus é descrito como um trono de graça. Lembra-te disso, amado irmão. Quando te preparares para ir à presença do Senhor, orando, seja lá o teu costume, lembra-te, tu estás te aproximando do trono da graça de Deus. Não do juiz, não de um juiz, nem de alguém que te quer mal ou que te quer castigar. Estás te aproximando do trono da graça de Deus, enfatizando, ou seja, mostrando a disposição de Deus de estender misericórdia e ajuda àqueles que o buscam. Quem busca ao Senhor, vou dizer mais uma vez, quem busca ao Senhor está sujeito automaticamente a receber a bênção do Senhor. No entanto, o trono que nós estamos falando, o trono da graça, está enfatizando, está dando valor à disposição de Deus de atender com misericórdia. Deus tem prazer em te atender. Deus tem prazer em nós nos achegarmos ao trono da graça de Deus. Isso é muito bonito, mas onde é que está esse trono para eu me chegar? Diz-me de onde é que eu vou lá. Logo à tarde eu vou lá ao trono da graça de Deus. Eu sei de onde é que está. E vou-te dizer. Vais em um certo cantinho da tua casa, em uma certa sala da tua casa, fechas a porta, dobras os joelhos, pede a Deus que perdoe os teus pecados e pede a Deus que te ajude, tu estás chegando ao trono da graça de Deus. É isso. Não penses que é preciso um avião ou alguma coisa semelhante para ir ao céu. O trono da graça de Deus está onde tu estiveres com o teu coração e a tua alma buscando ao Senhor. Tu estás entrando, porque Deus criou um sistema para isso. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo leva-te de alguma forma e maneira, leva-te a ti de alguma forma e maneira ao trono da graça de Deus que está no céu. Porque é exatamente o que o Espírito Santo faz, é interceder a Deus por nós aqui. Eu estou falando de mistérios, mas de mistérios que Deus criou para o homem, para o ser humano. Muito bem. Além de tudo isso que eu vos falei, ainda tem mais uma. É confiança. Chegamos-nos com confiança. Vamos dizer confiança, irmãos. Confiança. Chegamos-nos para o Senhor com confiança. Não vai com temor, vai ser, não vai ser. Chega-te com confiança, sabendo que o Senhor está disposto, está à tua espera a receber-te. Por causa dessa confiança agora, por causa do sacerdócio de Jesus, podemos nos aproximar de Deus com confiança. Esta confiança não é baseada em nossos méritos, na nossa justiça, mas na obra
realizada e consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Seu sacrifício abriu o caminho para que possamos entrar com ousadia na presença de Deus, sem medo de condenação. E agora, por isso, em Romanos capítulo 8, verso 1, está escrito assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o trono da graça de Deus. Não há condenação, irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Os irmãos que façam a diligência a relembrar essas palavras enquanto chegarem a horas especiais da vossa vida. Mas, irmãos, Deus nos ama. Nós somos o alvo do amor de Deus. Deus prova isso para conosco, vamos dizer, cada manhã. E fica tudo ao dia e tudo à noite, até à outra manhã. Que nós aprendamos, irmãos, cada vez mais e mais. Eu não estou dizendo que ninguém sabe, eu quero ser mais. É o seguinte, que nós aprendemos, amados irmãos, praticamos essa realidade, essa vida de todos os dias, todas as ocasiões que for possível, chegarmos ao Senhor, sabendo que o Senhor está lá, o trono da graça está lá à nossa espera. Sempre quando fizer, queridos, faça-o em nome de Jesus. Sempre quando orar, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus. Diga a Deus que estás orando em nome de Jesus. Porque se orarmos em nome do Senhor Jesus, esta oração atendida há de ser. As nossas orações feitas em nome de Jesus, seja lá quem for que a fizer, é atendida pelo Senhor. Vamos ficar de pé, amados, vamos guardar essa palavra no nosso coração e também, e vamos chamar o pastor Rafael, que está nos ouvindo, e ele vai terminar a nossa reunião orando ao Senhor, dando graças a Deus e pedindo por algum benefício que possivelmente os irmãos necessitam receber da parte do Senhor. Levante, portanto, a sua mãozinha como eu, e Deus é poderoso para lhe ajudar em qualquer dilema de vossa vida. Pai eterno, graças te damos, Senhor, por mais uma manhã na tua Nós te presença, louvamos, Senhor ó Deus. amado. Te agradecemos pela tua palavra ministrada às nossas vidas, Senhor amado. Te agradecemos, Jesus amado, porque o Senhor é o sumo sacerdote nas nossas vidas, Senhor amado. Obrigado, Jesus, que todos possam entender o quão grande é o Senhor nas nossas vidas, Pai Santo. É verdade, Deus. Graças te damos, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor criou para a honra e louvor do teu nome, Senhor amado. Eu também te peço nesta manhã, ó Deus, pelo teu servo e a tua serva que necessita um toque teu. Senhor Amém, amado, Senhor. eis-nos na Ajuda, tua Pai. presença. Ajuda, Senhor, Senhor. que o Senhor venha sempre ao encontro das nossas necessidades. Dá-nos, Senhor, mais convicção, Senhor, para que não haja dúvida ou incredulidade, Senhor, nas nossas vidas, Pai eterno, porque o Senhor faz sempre aquilo que lhe apraz, segundo a sua palavra, e é através dessa palavra poderosa que nós nos inclinamos para te pedir misericórdia, graça e paz, Senhor amado. Atende, Senhor, ao clamor do teu servo, à necessidade do teu servo e da tua serva nesta manhã, Pai Santo, que o Senhor criou para nós. Senhor, e agora que vamos aos nossos lares, Senhor, dá-nos continuidade de uma semana muito abençoada, nos livra de todo o perigo, Senhor, e dá-nos a tua paz, Pai eterno. Continua abençoando os teus servos que ministram a tua palavra com graça, poder e vida. Pai, por tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, amado irmão. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Os irmãos dizem amém. Até a próxima, se Deus quiser.